Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Inicialmente, vamos elevar a nossa vibração e fazer uma oração para nos conectarmos com o plano espiritual e poder receber as influências que nos estão sendo reservadas. Vamos fazer uma inspiração. Procure inspirar, sentindo o ar entrando e percebendo que beleza que é isso, né? Que esse sopro divino que nós recebemos a cada instante, em cada inspiração. Soltamos o ar e soltamos junto todas as influências maléficas, as tristezas, desarmonias. Soltamos o que aconteceu no dia. Nós vamos inspirar 3 vezes. Uma segunda vez, inspira, sente o ar entrando, sente a energia do prana. E expirando, vamos eliminando qualquer resquício de aborrecimento. E mais uma vez, inspirando, recebendo essa energia do ar e do prana, que é a energia elétrica do cosmos. E isso nos conecta, nos faz cidadãos cósmicos, né? E nós expiramos, soltando o ar. E elevamos nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, agradecendo profundamente, primeiro, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de estarmos respirando, falando, ouvindo, andando, comendo, tomando banho e tantas outras coisas que a gente passa como sendo normal e que, se nós formos pensar bem, são verdadeiros milagres, são bênçãos. Só quando nos falta que a gente acaba dando valor. Então vamos começar a dar valor já, né? Andar, falar, ouvir, fazer uma oração, conectar com o nosso Mestre, agradecendo pela graça da vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos exatamente estudando o que Ele deixou para que nós aprendêssemos e principalmente para que nós aplicássemos na nossa vida. Muita gratidão por podermos estar fazendo isso agora. Um pensamento enorme de gratidão a nosso irmão Gabriel, que nos ampara, nos acolhe, nos protege e todos nós sabemos do que eu estou falando. Quantas bênçãos, quanta proteção que nós já recebemos. Quanto amparo nós sentimos aqui. Vamos nos conectar com o irmão Gabriel, com toda a sua equipe e agradecer do fundo do coração por todas as bênçãos que nós continuamente recebemos. E pedimos ao nosso protetor, irmão Gabriel, a Jesus, que nos ilumine, nos proteja e que nesse momento nos ajude a compreender o que está nas entrelinhas do que ele está falando que nós vamos estudar, para que isso fique marcado na nossa vida e que nós possamos, de fato, aplicar no nosso dia a dia. Que assim seja. E nós estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o subtítulo é Injúrias e Violências. Vou ler o que está escrito no Evangelho. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5:4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis,
e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que todo aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E todo aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Mateus 5, de 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequência, a violência, a cólera e mesmo toda expressão desrespeitosa para com seu semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava sujeito imprestável e que se pronunciava cuspindo e virando a cabeça. Vai mais longe ainda, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Meus amados, que coisa linda esse trecho do Evangelho, não? E que modernidade tem isso, né? Como que hoje é importante nós entendermos e vivenciarmos isso. Ele está, no meu entender, né? Ele tá dizendo primeiro, não matarás, mas também todo aquele que condenar, que se encolerizar, que ficar com raiva, que julgar, né? Falar, sois louco, está também matando, não é? Quantas... Eu vou falar por mim e com certeza estou falando por vocês também. Quantas vezes, quando a gente era mais criança ou mais adolescente, a gente falava, eu quero fazer isso, e a mãe ou o pai falava, imagina, que é isso, onde é que você... Vou dar um exemplo meu, em 1970, 75, eu morava em Piracicaba, 75, né? Estava na faculdade já, e apareceu lá em Piracicaba uma professora que vinha de Campinas para dar aula de yoga. E eu me inscrevi porque eu já tinha lido livros sobre a Índia e tal. E aí eu fui pedir dinheiro para meu pai para pagar a aula de yoga. Meu pai falou, imagina, que bobagem é essa? Onde é que se viu? Isso é bobagem e tal. Eu fui muito teimosa, eu falei para ele que não ia fazer, claro, ele tinha razão, mas dei um jeito, né? Fiz alguma coisa lá. E fiz as aulas de yoga, porque eu já tinha lido sobre a Índia, já tinha lido sobre a yoga e principalmente eu fazia as aulas de yoga e adorava, né? E via que era um mundo novo, diferente. Mas imagina se eu tivesse caído na lábia dele, né? Quer dizer, para ele, yoga era um negócio diferente, isso é bobagem, né? Veja, ele podia ter cortado uma vertente de conhecimento, né? Porque depois eu continuei lendo as coisas da Índia e meditações, etc. Vou um pouco mais além, quando eu me formei na faculdade, isso em 1976, 77, eu queria trabalhar com ecologia. E de novo, né, meu pai, quando eu me formei, minha filha, o que você vai fazer agora? Eu tenho emprego não sei aonde, com cana, com não sei o que lá. Tá? Eu falei, não pai, eu quero trabalhar com ecologia. E ele ficou desesperado. Minha filha, pelo amor de Deus, me fale uma coisa dessa. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Como é que você vai se sustentar? Né? Por sorte, novamente, né, eu já era bem teimosa e consegui, né, me manter, fui fazer mestrado em ecologia. Mas vocês conseguem imaginar o que eu devo ter, o que eu escutei, devo não, tenho certeza, né? O que eu escutei de pessoas falando, isso é bobagem, ecologia é um negócio de bicho grilo, de pessoas que não têm o que fazer, que ficam achando defeito nas coisas. E também, né, isso não dá dinheiro, não sei o quê. Como eu digo, por sorte, eu já era bem teimosa e mantive na minha teimosia e consegui fazer o mestrado e consegui, dei muita aula de ecologia e me sustentei bem com esse assunto da ecologia. Mas, e se eu tivesse caído na lábia dele? Não é? Poderia uma carreira ter sido destruída. E quantas vezes a gente
destrói a carreira de pessoas, às vezes alunos, às vezes amigos, às vezes mesmo adolescentes, ou então filhos e netos. Uma criança vem, mãe, eu quero fazer tal coisa. Não, menina, não pode. Blá, 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 blá. Então, é mais ou menos, eu acho que é isso mais ou menos que Jesus está falando aqui. Nunca, né, dizer para alguém, sois louco. A gente não sabe o que essa criança traz. Uma criança que tem uma ideia, por exemplo, eu, em 75, falando sobre ecologia. Em 75, realmente, não existia isso. Era só os loucos mesmo, né? Os malucos que faziam isso. Mas e hoje? A ecologia mudou de nome e virou sustentabilidade. Mas é a mesma coisa, é daquela... E é engraçado porque eu tinha uns 23 anos mais ou menos, e eu me lembro quando meu pai falou para mim, não, por favor, não faça isso, vamos trabalhar numa coisa mais tradicional, né? Eu olhei para ele, assim, eu lembro que eu olhava para ele, e na minha cabeça, no meu lado direito aqui assim, eu via cenas de que dali a 25, 30 anos, todo mundo só ia falar de ecologia. Eu via isso. Eu não sei se eu acho que eu tinha já clarividência. E eu contestava, não, pai, isso vai dar certo. Não, e ele falava, não vai. É que talvez se eu não tivesse essa clarividência, eu tinha essa clarividência, eu via, eu sabia que dali a 25, 30 anos todo mundo ia estar falando disso. E então eu quis me especializar nisso porque eu sabia que eu ia ser uma pessoa que estaria preparada, né, para falar disso dali a 25 anos, né? Por sorte, né, quer dizer, mantive isso daí. Mas quantas vezes a gente fala para um filho, uma pessoa assim, e a gente não sabe o que essa pessoa traz. Então, muito provavelmente, eu já trouxe de outras vidas esse conhecimento e essa clarividência. Então, para ele era uma coisa esquisita, mas para mim era absolutamente normal. Então, é isso que eu estou perguntando. Muitas vezes uma criança vem e fala uma coisa que para nós é estapafúrdio. Sei lá, há 15 anos atrás, uma criança vinha para a gente falar, eu quero mexer com o computador. A gente ia falar, não, que bobagem, melhor fazer motorista de caminhão, sei lá, qualquer coisa assim. Mas essas crianças já sabiam, né? Já vinham preparadas para fazer essa revolução que aconteceu. Só que a gente não sabia. Então, muitas vezes a gente condena uma pessoa vem e fala, eu quero fazer tal coisa, e a gente julga de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa falta de, eu vou dizer, consciência expandida, né? Com uma consciência mais limitada, a gente julga. A gente não sabe, isso é importante, a gente não sabe o que aquela criança está trazendo e qual a contribuição dela, qual a missão dela para esse mundo, para transformar esse mundo, né? Eu acho que é isso isso também, né? Que Jesus fala isso. Nunca diga para alguém sois louco, porque muitas vezes a gente pode quebrar uma carreira, quebrar uma missão. Se a gente tem o poder de mãe, de pai, de avô, de professor, que pode influenciar na pessoa, a gente pode estar quebrando uma missão. Então, quando alguém, principalmente subalternos nossos, como crianças, netos, filhos, etc., sobrinhos, alunos, vierem falar coisas assim, entre aspas, absurdas para o nosso ponto de vista, eu entendo que ele está recomendando aqui, abaixa a bola, né? Abaixa a sua bola, abaixa a sua ansiedade, abaixa o seu pretenso saber, abaixa o seu pretenso saber e tenta entender o que essa criança está querendo expressar. Às vezes ela está querendo expressar uma missão de vida dela, né? Então, quando a gente fala sois louco, ou fala você está errado, né? O julgamento é uma coisa ruim, né? Julgar de antemão sem dar vazão para aquilo que aquela criança está trazendo para nós. E
E isso às vezes pode ser muito, muito perigoso, né? Eu estava pensando agora há pouco sobre essa história da lei da atração, né? Que tem um livro que fala da lei da atração, então a gente pensa uma determinada coisa, eu quero agora, sei lá, vou daqui para frente ficar em paz, vou viver na alegria, no amor incondicional, né? E aí começo a vibrar, tentar vibrar nessa vibração, né? Aí de repente eu tô nessa, aí alguém telefona para mim, interrompe a minha meditação. Aí o que eu falo? Ai, que porcaria! Veja, uma coisa é eu querer vibrar no amor incondicional. Outra coisa é o estado em que eu estou. Se alguém telefona, interrompe a minha meditação e eu fico brava, que amor incondicional é esse? Que entrega né, quando eu falo amor incondicional, entrega a lei de Deus, né? Eu entendo que o que Deus está me trazendo nesse momento é o melhor que pode acontecer para mim. É difícil viver desse jeito, é muito difícil viver desse jeito. Acreditar, né? Isso é fundamental, acreditar que o que eu estou recebendo nesse momento é o melhor que eu posso, que é o melhor que pode acontecer para mim, em cada momento, em cada momento. A gente não está preparado para isso, eu não estou, né? Muitas vezes, por quê? Quando eu era criança, eu queria ter confiança no meu pai e na minha mãe, mas de vez em quando eles falam, não, não faz isso, você é boba, você é bobinha, você não pensa direito, você... Então, se desde criança a gente começa a ouvir essas coisas, você tirou 8, por que não tirou 9? Tirou 9, por que não tirou 10? Né? Sempre essa exigência a mais. Como é que você vai confiar que Deus está fazendo o melhor para nós? Percebe a influência que tem as nossas palavras? Até que ponto isso pode interferir na vida de uma pessoa? Então, voltando na questão da lei da atração, é mais fácil a gente falar da lei da atração em termos materiais, né? Então, por exemplo, eu quero um carro novo, um carro assim, 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 né? Então, no livro fala lá, você visualiza, usa a imaginação, pensa e tal, e começa a visualizar que você está dentro do carro, o cheirinho de carro novo e tal, você está andando na estrada, o vento no seu cabelo e tal, e aí começa a sentir que você tem esse carro. Imediatamente, não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo acontece. Imediatamente vem uma coisa assim, mas Ângela, qual é? Você não merece, né? Mas será que eu sou merecedora? Porque meu pai sempre falou que eu sou boba, que eu sou, né? Que eu não tiro 10, eu tiro 9, mas não tiro 10, que eu preciso me esforçar mais, que eu não faço o suficiente. Como que eu vou merecer ter um carro zero, um carro novo? Né? E aí o que a lei da atração dá para mim, traz para mim? Um Fusca velho, né? Porque é como eu sinto, né? Eu não me sinto um carro zero, eu me sinto um carro velho, um carro capenga, um carro com a porta quebrada, qualquer coisa desse tipo assim, né? E a lei da atração funciona certinho, porque uma coisa é você pensar no que você quer, imaginar, outra coisa é você sentir que você merece, que você pode, né? E muitas vezes, 99,9% dos casos, essa falta de autoconfiança vem lá da infância. Porque quando a gente nasce, quando a criança nasce até os 7 anos de idade, ela não tem a mente formada, ela não questiona nada. O que é como se fosse um disco de computador livre, né? Vazio. O que for colocado ali será gravado. A criança não tem discernimento, só começa a ter discernimento depois dos 7, 8 anos, 10 anos de idade, né? Que começa a raciocinar se está certo ou se está errado. Então, o que é falado fica gravado. Então, nesse ponto que me pegou essa expressão aqui, né? Que ele fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aquelas pessoas que são afáveis, que têm paciência, que tratam as outras pessoas, principalmente os subalternos, com doçura.
que conseguem descer, né, vamos chamar entre aspas, descer ao nível da criança que está explicando o que ela quer fazer da vida. Bem-aventurados essas pessoas. Por quê? Porque elas vão fazer dessas crianças pessoas felizes quando essas crianças tiverem seus 50, 60, 70 anos de idade. Quantas pessoas que a gente conhece, que eu conheço, que está aí com 60, 70 anos, amargurados, tristes. Pode, você começa a conversar, porque meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, quando a gente tinha 3, 4, 5 anos de idade, né? E isso, gente, repercute, fica gravado para sempre, né? Então, se você quer que o seu filho tenha uma velhice alegre, segura, feliz, começa a cuidar da mente dele desde a gestação, né? Desde a gestação. Abençoa essa criança, fala para ele, né? Quanta alegria que ele traz, como ele é abençoado, que coisa boa que é ter a companhia dessa pessoa, né? Quando a gente faz isso, a gente está... Essa eu acho que é a função de pai e mãe, né? Uma delas, né? Está criando a possibilidade dessa criança ser feliz aos 20, 30, 40, 50, 70 anos. Né? Não ter essas mágoas impressas. Por quê? Eu acho que já é de conhecimento comum de que nós criamos a nossa realidade com o nosso pensamento. A maior parte do tempo nós ficamos pensando no passado. Se no passado não tivesse acontecido isso, tal, isso aqui. O que vai ser o nosso futuro? A materialização desse pensamento. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, então a vida fica confusa, fica chateada, uma vida chata, uma coisa assim. Quando a gente assume a responsabilidade de que eu estou nesse momento criando o meu futuro, né? É importante isso, é importante que a gente compreenda isso. Nesse momento eu estou criando o meu futuro. E o meu futuro vem do que eu penso e sinto a respeito de mim. Quando eu penso que eu quero para o meu futuro, para daqui a 1 ano, daqui 2 anos, eu quero isso, mais isso, eu quero ter uma vida de paz, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero estar alegre, eu quero estar assim, 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 eu preciso semear isso no meu pensamento agora. Porque nós temos, e isso é sagrado, nós temos a capacidade de materializar através do nosso subconsciente. Aquilo que a gente pensa, vai para o subconsciente, forma uma imagem e a gente, conscientemente ou não, a gente materializa aquilo que estava no nosso subconsciente. Então, por isso, o cuidado, de novo, né, do que Jesus fala, porém, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Olha que coisa incrível. Quando vem alguém e fala alguma coisa para mim, aí eu acabo com a pessoa, falo, você não podia ter feito isso, você não sei o que eu estou fazendo? Eu estou acabando com a vida dele, né? Porque isso, principalmente se é uma criança, isso vai para o subconsciente e ela vai levar isso para o resto da vida. Mas para mim também, porque quando eu entro nessa energia de cólera, que eu fico julgando outra pessoa, eu estou criando para mim essa realidade. É incrível, esse texto aqui é fantástico. Todo aquele que disser a seu irmão, sois louco, também deverá ser condenado pelo fogo do inferno. É muito forte isso que Jesus está falando para nós, é muito forte. E nós temos que prestar atenção de perceber as palavras, tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Vou repetir de novo.
para as nossas crianças, para as pessoas que nós estamos formando, e também e principalmente para nós. Porque toda vez que eu fico julgando uma outra pessoa, as rodas de fofoca, ai, você viu fulano, fez isso, eu tô colocando no meu subconsciente que isso é verdade. Uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, né? As coisas que o subconsciente nosso não tem tempo. Se eu falo para você agora, imagine que você está numa praia linda, refrescante, a água está morna, você vai para a praia, o nosso subconsciente, eu falar para você, imagine um limão, vai na sua casa agora, pega um limão, corta o limão, espreme o limão na sua boca, você sente um arrepio, uma coisa, do cheiro, né, fica uma coisa ácida. Então, o nosso inconsciente, ele não tem noção do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral, do tempo, se é passado, presente e futuro, para ele só existe o presente. Então, quando eu digo para alguém, eu falo sobre alguém, a pessoa fez isso de errado, fez isso de errado, fez isso de errado, o meu subconsciente, ele raciocina assim, ela quer ser assim, 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 e cria essa realidade para nós. Então, é fantástico esse texto, é extremamente atual e é extremamente importante na nossa vida. Então, voltando aqui para o texto, né? O que Jesus quis dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Porque possuirão tudo isso que eu falei agora, né? Possuirão a bem-aventurança, possuirão a alegria, possuirão a felicidade, vão materializar coisas boas e principalmente não vão criar em outras pessoas uma vida, criar dificuldades, né? Mas ele também quis dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Se a gente pegar essa luta dos índios contra os garimpeiros, conquista de terras e essas coisas todas, a gente vê essa história que se repete, né? E aí, então, para a gente encerrar o nosso estudo, quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será a condição da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. E vamos encerrando essa nossa lição, pedindo a Deus que esse conhecimento da importância da gente prestar atenção no que fala, de não ter como prioridade o que eu penso, né? Da minha forma egoísta de pensar, que eu entenda o outro, que eu tenha a mansuetude, a doçura de escutar o que o outro tem para me dizer e através disso daí eu possa auxiliar essa pessoa a cumprir a sua missão de vida. Que isso fique dentro de nós, para que nós possamos, de fato, ajudar as outras pessoas a cumprir sua missão de vida e ajudar a nós mesmos a cumprir a nossa missão de vida. Não obstante todas as coisas erradas que nós ouvimos a nosso respeito e que nós aceitamos como verdade, nós possamos, de hora em diante, transformar isso na nossa verdade, porque nós estamos amparados pelo amor de Deus que nos criou. Nós estamos amparados pelo amor de Jesus, que está ao nosso lado, torcendo pela gente, pedindo para que a gente volte nosso olhar a Ele e nossa confiança a Ele, para que, de hora em diante, nós consigamos criar dentro de nós um ambiente de absoluta paz, doçura e mansuetude para consigo mesmo e para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que assim seja.